Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Muito bem, começa a Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar hoje com 1h e pouco de atraso em razão da chuva torrencial que caiu na cidade de São Paulo, na grande São Paulo. Nossa convidada, a quem eu agradeço muitíssimo pelo esforço, empenho e apego à causa, se deslocou de Osasco até aqui. Osasco não é longe, para quem não conhece São Paulo. O problema é que chove, inunda as partes mais baixas, avenidas, os baixios dos viadutos, tudo isso inunda, porque faz muito tempo que nós não temos prefeito em São Paulo. Nós não temos gestores na cidade. Esse cara só sabe fazer propaganda e mandar a polícia bater em professor quando o professor está reclamando de que está cortando a sua aposentadoria. Gestor que facilite, que ajude a vida do cidadão, que procure facilitar a vida de quem trabalha e quem se locomove, faz muito tempo que nós não temos aqui na Piratininga. Aliás, antes de conversar com a nossa convidada aqui, a Mônica Veloso, que é metalúrgica de Osasco, é da CNTM, integra também a direção do sindicato importante internacional que é o Industrial, é da Força Sindical. Eu quero contar um caso de um taxista amigo meu. Ele me trouxe até aqui. Nós demoramos 12 minutos da agência sindical até aqui. Ele me disse, fui à rodoviária, um comando do CT me parou, CT, sei lá, não sei que coisa de táxi, e por eu não estar com uma calça social, que eles não entenderam que a calça era social, retiveram os documentos do taxista. E ele teve que ir no departamento de trânsito na segunda-feira e pagar uma multa de R$44. Bem, então, não é a multa de 44, isso ele tem para pagar. Agora ele ficou sem os documentos do carro e não pôde trabalhar nesses dias. E eu te pergunto, cristão, cidadão, filho de Deus, criatura, o que importa se o sujeito está vestindo uma calça jeans ou uma calça social? É isso que importa para um taxista? Importa que ele te pega de um ponto e te leve a outro com segurança e que cobre o que estiver marcado lá no taxímetro. É isso que importa. Se ele está com calça social que comprou em Milão ou comprou na Baixada do Glicério, isso tanto faz. Então, gestores que se preocupam com a calça do taxista social, se é esportiva, esse tipo de gente é que afunda o país, né? Esse tipo de gente é que torna a cidade inviável e intransitável, porque eles não têm a menor responsabilidade e o menor compromisso com aquilo que é prioritário. E o que é prioritário? Prioritário é você se alimentar, é você ter trabalho, é você ter renda, é você se alimentar, é você ter uma casa decente para morar, é você ter um transporte coletivo que funcione, ter um sistema de saúde pública que te atenda, ter um serviço de segurança pública que lhe garanta o mínimo de conforto e tranquilidade, ter escola para o teu filho, para a tua família, saneamento básico, é isso que importa. Eu fiquei muito puto, não posso usar a expressão correta, quando ele me contou essa história. Porque, Mônica, nós temos que fazer um acordo no Brasil. Nós temos que facilitar a vida de quem trabalha corretamente. E não dar boa vida para criminosos, tipo esses caras da Vale aí, que mataram, acho que uns 500, destruíram o ecossistema inteiro ali, um rio que talvez nunca mais se recupere, demora 50, um século para se recuperar, porque são metais pesados, e não tem nenhum desses canalhas na cadeia. E o poder público preocupado com a calça do motorista, se é social ou se é esportiva. Tenha paciência, né? Não encham o nosso saco. Vamos cuidar de trabalhar e de apoiar quem trabalha com honestidade, quem quer fazer um serviço bem feito, ajudar, colaborar na profissão que escolheu para a sua sobrevivência. Desculpa aqui o desabafo, mas eu queria falar isso porque eu acho que isso é simbólico do poder público brasileiro, da forma com que o Estado tantas vezes trata o cidadão que acorda cedo e dorme tarde. Mônica Veloso, obrigado pela sua vinda. Tudo bem lá em Osasco? Tirando a chuva, tudo bem. Tudo ótimo, tudo bem. Mônica, nós temos muitos assuntos para tratar, mas eu queria conversar com você primeiro sobre essas duas crises, esses dois problemas anunciados pela General Motors e pela Ford. São duas empresas muito grandes. A Ford, todo mundo sabe, tem um sistema fordista, né, de produção, foi criado pela própria empresa, pelo Henry Ford, que ele dizia, isso há um século, o empregado meu tem que ganhar o suficiente para comprar o carro que ele fabrica.
né? Era um sonho americano, né? Sonho americano, né? Não sei se se concretizou ou não, mas era um ideal que ele colocou assim à sua frente e corretamente. Agora, anuncia-se aí o fechamento da fábrica. Eu te pergunto, como é que você vê o fechamento dessa empresa potente, multinacional? É uma pressão contra o governo brasileiro, é uma pressão contra o Brasil, é uma pressão para implantar a lei trabalhista na lei ou na marra? Bom, boa noite a todos, obrigada pelo convite, viu, Franzinho? Na verdade, assim, é um conjunto de tudo, Tá. né? Eu acho que nós estamos falando de uma empresa, tanto a GM quanto a Ford, são empresas que estão instaladas aqui no Brasil há muito tempo, Tá. né? Empresas que, inclusive, se beneficiaram muito, né, de incentivos, né, fiscais, de modelos de desenvolvimento que tornaram elas a potência que são, né? O Brasil contribuiu e muito para isso, tanto dentro do mercado interno quanto para o próprio mercado externo aí, né? Pegar aqui como exemplo o Mercosul. Quando uma empresa como a General Motors, a GM, faz um anúncio como esse, inicialmente para nós era olhar um cenário de pressão para, em que pese que ela possa estar tratando aí de reformulações tecnológicas, de desenvolvimento e investimento, né, em que pese que algumas plantas possam ter essa dificuldade ou não, a GM ela tem um acordo e acordos muito claros com sindicatos nacionais e também de ordem internacional, de que, na medida em que ela tem uma produção, seu nível de produção esteja mantido para aquela planta, para aquelas unidades, ela não pode encerrar as atividades. Certo. Né? Como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e do Canadá. Não são plantas que tenham dado prejuízo do ponto de vista produtivo. Tá. São plantas altamente produtivas, né? E que, de fato, já estão gerando um impacto extremamente negativo num cenário que vai colocando todas as outras plantas pelo mundo numa condição de, não só de alarme, mas de extrema vulnerabilidade. Tá. Então, isso fragiliza na hora que você vai fazer uma discussão de um acordo coletivo, né, na hora que você está fazendo uma discussão de uma campanha salarial, né, esse tipo de pressão, e aí você encontrando, inclusive, cenários econômicos ou governamentais favoráveis, né, a determinadas situações, faz com que as empresas nadem de braçada. Tá. Né? Eu acho que esse é o caso da GM, né, e o Brasil Metalúrgico, reunido algumas semanas atrás, fez essa análise, essa identificação. Agora, no caso da Ford, o impacto, ainda que já uma discussão anterior, ao que me parece, com o sindicato do ABC, não é uma questão também única e exclusivamente de desenvolvimento tecnológico. Né? Ela está encerrando uma atividade aqui, dizendo que não vai mais produzir um modelo de carro, né? E Sim. mais 2 modelos aí de caminhões, que é o que a planta desenvolve, mas é uma unidade que poderia e teria capacidade e potencial para ter construído uma transição ao longo do período. Entendi. Não fez, e a gente precisa entender o porquê. Tá. Né? Então, esse impacto, de fato, Franzine, ele não é só na vida dos trabalhadores. Ele vai impactar na vida dos trabalhadores, ele vai impactar na vida do sindicato, Sim. né? Porque você perde associado, você perde força. Base, né? Perde base. Exatamente, você perde base ali, força, né, de negociação com empresas que normalmente puxam as estratégias de negociação, Sim, né, sim. no caso do setor automotivo, e o impacto socioeconômico que traz naquela cidade, naquele entorno. Exato, Né? exato. A cadeia toda vai ter um reflexo extremamente negativo. Quando a gente fala, né, a Ford, GM, mas tem que olhar a cadeia, né? O Sim. setor, os ramos, autopeças, como Sim. é o caso Osasco, como é o caso das cidades aqui da região
né, metropolitana que atuam no fornecimento para essas empresas, isso tem um impacto nefasto, né? Também de... Agora, Mônica, eu estava na reunião do Brasil Metalúrgico, foi numa segunda-feira, foi uns 10 dias mais ou menos, e esse problema era o problema da GM, então. O da Ford estava assim no horizonte, né? Durante esse período que as empresas, ao anúncio da intenção de fechar as unidades, elas procuraram o movimento sindical, o sindicato, as entidades para conversar ou baixaram um decreto lá e tocaram? No caso da GM, simplesmente foi um comunicado, né? Ela iniciou esses comunicados nos Estados Unidos e no Canadá, né? Então, a gente tem acompanhado com os nossos parceiros pela UAW, que é a Organização Sindical Americana, e no caso do Canadá, a Unifor, também organização sindical ligada ao setor automotivo, né? A área que é ligada ao setor automotivo, foram surpreendidas, podemos dizer assim, com um anúncio puro e seco de encerramento de atividades. Que iam passar a régua, né? E pronto. Exatamente. Canadá, isso ainda não aconteceu, mas nos Estados Unidos nós já temos uma das plantas, Michigan, que 1.300 trabalhadores já perderam seus empregos há mais ou menos 15, 20 dias atrás. Tá. Agora você vê solução caso o governo entre, faça um aporte, faça digamos, uma desoneração fiscal, dê incentivo, você acha que há possibilidades para isso ou está fora de cogitação? Franzinho, eu acho que tem outros elementos aí. Obviamente que a gente precisa usar todas as frentes possíveis, né? Abrir a discussão com a empresa, procurar construir alternativas e, obviamente, ter um espaço em que haja uma intervenção ou, né, uma forma de intervir do ponto de vista da política pública. Tá. O que acontece é que o Brasil já tem um tempo que não faz uma discussão séria de uma política industrial. Sim, né? sim, há décadas. Então, e não fazer, é isso que vai acontecendo. Tá. Né? É isso que vai fazendo com que anúncios dessa natureza, ela pressupõe, ela pode criar um cenário para a indústria brasileira como um todo, e não estou falando só o setor automotivo, sim, sim. Muito complicado. Né? Então, isso passa por uma discussão mais ampla, né, sobre Correto. A discussão da indústria, né, qual é a linha de desenvolvimento econômico que o Brasil vai ter. Ele vai virar um serviço, comércio, sim. Um apertador de parafuso, né, um importador, um exportador. O que nós vamos ser? Né? Como diria o Sérgio, nós vamos ser um povo ou um bando? É mais ou menos nessa linha. Tá. Muito bem. Eu quero lembrar que a Constituição Brasileira, de 88, a Constituição Cidadã, estipula, num dos seus artigos lá, incisos, a responsabilidade social da empresa. O Brasil está claro lá, o Brasil é um país que vive sob o regime capitalista da propriedade privada que está escrito lá. Mas a propriedade privada não é plenipotenciária, ela tem responsabilidade social, está na Constituição também. Aí eu pergunto, quando vem um executivo de multinacional, ou um dono de fabriqueta de esquina aí, e fecha a sua fábrica, demite os trabalhadores e afeta toda ali a micro ou macro região, onde está a responsabilidade social prevista na Constituição? Isso não é questionado? Acho que nós devemos questionar, porque a nação é um coletivo. A ação do micro reflete no macro e a ação do macro reflete no micro, evidentemente. Muito bem. Mônica, eu quero, como todo programa, anunciar a presença da nossa Ariane, senhora jornalista da Agência Sindical, que veio mesmo gripada trabalhar aqui. O sargentão lá é exigente na Agência Sindical, é fogo, viu? E tem as perguntas para fazer. Está melhor da gripe, Ariane? Como é que está aí? Estou bem melhor, Como já disse, o segundo dia é melhor do que o primeiro, então estou bem recuperada já. Mas, enfim, boa noite a você que nos assiste, boa noite, Mônica, boa noite, João Franzin. Eu acredito que a gente já pode começar com perguntas. E você que nos assiste também, há um espaço aqui para sua participação por meio do nosso Facebook. Estamos no Facebook da Agência Sindical e também no do João Franzin. Se você preferir, mande pergunta pelo nosso WhatsApp 011 97241 9071.
972419071. Eu vou fazer 2 perguntas, Sim, pode sim, ser? à vontade. Primeira é do Miguel Torres, que é o atual presidente da Força, da CNTM, que é a Confederação dos Trabalhadores Metalúrgicos, dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo, e também é um dos líderes aí do movimento Brasil Metalúrgico. Miguel, ele pergunta: como enfrentar os desafios postos neste governo que prejudicam os trabalhadores? Ixi, tem 3 horas para responder, tá? Obrigada, Miguel. Obrigado, Miguel. Muito obrigada pela pergunta. É uma honra trabalhar com o Miguel. A gente tem tido, de fato, um desafio muito grande para construir aí não só a unidade, né, e consolidando a unidade, mas tudo aquilo que ela precisa ser, do ponto de vista propositivo, numa guerra em que o movimento sindical passa também por uma situação bastante delicada, né? Então, os desafios são muitos. E aí, acho que a pergunta do Miguel ela é muito pertinente para o assunto, porque se a gente voltar um pouquinho na GM, né, qual foi o primeiro, depois do impacto inicial ali da comunicação da empresa, qual foi a primeira reação que nós tivemos dos nossos governantes? Muito pasma, foi de, bom, se quiser ir embora, vai, né? Pois é. Pois é. Então, numa condição como essa, o fato é que você tocou num assunto bastante importante, Franzinho. Quando a gente fala de responsabilidade social, né, e quando a gente fala de construir políticas de desenvolvimento, você precisa ter muito claro qual é o projeto, né, de nação que você quer. Sim, sim. Né? E eu acho que, do ponto de vista da indústria, da qual nós representamos e defendemos, nós não achamos que uma nação consegue ter seu desenvolvimento pleno e dar as condições para a sua sociedade sem uma indústria forte. Tá. Né? Todas as grandes potências basearam suas economias em indústria. Está aí a China que não nos deixa mentir. Exatamente. Em que pese todo o processo tecnológico que vem depois, né, nós ainda não passamos pela 4ª Revolução Industrial aqui no país, que já está extremamente avançada em muitos outros lugares. Correto. Aqui nós estamos discutindo fechamento de empresa, em vez de estar pensando as formas de fazer a transição para esse processo tecnológico. Perfeito. Né? Então, o que um governo tem que fazer num momento como esse? É construir esse diálogo, é ser o intermediador desse diálogo, né? É pensar que esse diálogo precisa trazer para a mesa o empresário, o setor privado, tem que trazer o setor econômico, tem que trazer o setor organizado da sociedade, portanto, os seus sindicatos, as suas centrais, que são as legítimas representantes desses trabalhadores, o setor da academia, para pensar cientificamente como é que você constrói as alternativas para um país que é isso, né? Chove e você não tem mobilidade para escoar, né? Nós optamos, e olha, né? Eu sou metalúrgica e defendo os caminhoneiros, hein? Mas a gente optou por um modelo de escoamento, né, de produção que é pelas rodovias, né? Nós não usamos rio, a gente mal usa a ferrovia, né? Nosso parque industrial para vagões foi completamente sucateado, né? A opção de trazer de fora, e é isso que a gente vem vendo, né? A situação, numa condição como essa, não cria só um parque fantasma, mas cria também uma população altamente desqualificada, né? Empregos precários, empregos que são muito mais rotativos em outros setores, salários baixos do que era, ou pelo menos era até o momento, o perfil do setor industrial. Perfeito. Né? Então, esses são alguns desses desafios que eu acho que a gente tem que tratar, e eu não vejo alternativa que não seja numa construção dialogada dessa forma. Perfeito. Ou seja, se o problema é coletivo, a solução é coletiva também. Obviamente. Obviamente, né? Como diria o conselheiro Acácio.
O Edu me avisa que tem o correspondente sindical, mas antes da Rita Casaro, jornalista dos engenheiros, falar aqui, sempre muito bem-vinda, Rita, eu queria fazer um comentário do seguinte. O que é um governo e o que é um arremedo de governo? O Donald Trump, com todas as críticas que a gente faz a ele, que eu faço, ele se elegeu dizendo o seguinte: eu vou proteger a indústria americana. Tanto é que no chamado Cinturão de Ferro, onde havia muito emprego na área industrial e esses empregos foram dizimados, ele foi altamente votado ali, porque ele se comprometeu, a defender a indústria americana, 2, inclusive a resgatar indústrias americanas, trazer de volta para os Estados Unidos. E aqui vem um sujeito e diz assim: quer fechar, fecha. Sabe por quê? Eu acho que foi o Paulo Guedes que disse isso, não foi? Um deles lá. Esses caras são tudo consultor de banco, de financeira, uns deram golpe em negócio de fundo de pensão, estão com a vida mansa. Então eles dizem assim: dane-se o próximo. Quando o Donald Trump, apesar de tosco, né, como é, apesar de ser inconveniente como é, disse: não, eu vou proteger a indústria do meu país. O mais atrasado dos dirigentes, o Idi Amin, protegeria a indústria da Uganda, e no Brasil os nossos dirigentes não têm hombridade, não têm compromisso com a nação, e diz: vão embora. Claro, serão cerca de 30 mil empregos. Isso significa empobrecimento das pessoas, empobrecimento da nação, perda tecnológica, vai devastando a engenharia nacional e a área de tecnologia e de pesquisa. E daqui a pouco nós vamos ser aí um lugar, um México piorado. É isso que quero para o Brasil? Então, só queria fazer de novo esse comentário, porque você se irrita, fica indignado com essas coisas. Muito bem. Edu, então vamos chamar a nossa correspondente sindical, a jornalista Rita Casaro, do Sindicato dos Engenheiros. Vamos lá? Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Boa noite, Franzinho. É um prazer conversar com você e com os amigos que acompanham o Repórter Web desta semana. Franzinho, como você sabe, os servidores da cidade de São Paulo estão em greve desde o dia 4 de fevereiro, em protesto à reforma da Previdência Municipal, que foi instituída por uma lei no finalzinho do ano passado. Hoje, após 18 dias de paralisação completados, o prefeito Bruno Covas finalmente recebeu os servidores por meio das suas representações sindicais para ouvir as reivindicações. Na reunião, os servidores pleitearam, obviamente, a revogação da Lei 17.020, que implementou essa reforma que aumenta a alíquota de desconto de 11% para 14%, que representa aí um confisco de renda, e também privatiza o sistema, criando o Sampaprev, ao qual serão ligados os novos funcionários. Além de penalizar os servidores, essa proposta da Prefeitura acaba não resolvendo o déficit do IPREM, já que vão migrar recursos para o sistema financeiro privado. Então, os servidores estão aí fortemente mobilizados para que isso seja revogado. Além disso, também foi feito o pleito de reposição de perdas salariais acumuladas. No caso dos engenheiros, por exemplo, que também estão em greve participando da mobilização, as perdas acumuladas desde 2016 passam dos 8%. Se somar aí o que eles vão perder com esse aumento da alíquota de desconto da Previdência, passa de 11%. Bom, na reunião de hoje ficou combinado que o prefeito vai analisar as reivindicações e um novo encontro acontece amanhã, sexta-feira, pela manhã, para que ele dê uma resposta. À tarde, os servidores se reúnem em assembleia novamente, em frente à prefeitura, para decidir, a depender da resposta do prefeito, se mantém ou suspendem a greve. Vamos esperar que a prefeitura dê uma resposta de valorização dos servidores, de preocupação com a cidade e de reconhecimento do direito a uma aposentadoria digna. Importante lembrar, Franzinho, que essa mobilização dos servidores aqui na cidade se une agora ao protesto geral dos trabalhadores em todo o Brasil contra a reforma da Previdência, que foi apresentada pelo governo ao Congresso ontem, na quarta-feira. Como já previsto, o projeto de reforma dificulta o acesso ao benefício da aposentadoria e reduz benefícios, penaliza tanto os trabalhadores da iniciativa privada quanto servidores públicos em geral.
Então, Franzinha, é isso. Estamos em luta e essa é a nossa pauta. Vamos aí derrotar as reformas da Previdência que não beneficiam o país e prejudicam os trabalhadores. Obrigada pela oportunidade e um abraço. Correspondente sindical. Informações das entidades e das categorias. Professor, a lei trabalhista mudou, o negociado passou a valer mais que o legislado, porém, a Justiça do Trabalho não perdeu a sua função. Queria ouvir a sua opinião a esse respeito. Quando a gente fala de um país democrático, as regras que existem, elas vão atender às necessidades de. No caso específico do trabalho, o que é a Justiça do Trabalho? É uma justiça especializada que vai atender às diferenças, às discussões, os debates entre o capital e o trabalho. Mas é necessário ter essa encrenca, é necessário ter essa discussão. Na democracia, tudo tem que ser debatido. Nada pode vir de cima para baixo e contentar a todos. O sindicalismo, através das convenções coletivas de trabalho, geram o negociado sobre o legislado já há muito tempo. E essas questões são específicas para juízes que são treinados para acolhê-las. Então, se nós estamos numa audiência civil, o comportamento do juiz civil é totalmente diferente do comportamento do juiz do trabalho. Por quê? O juiz civil tem as regras apenas que estão na lei, no Estado de Direito. A Justiça do Trabalho vai além daquilo que está no Estado de Direito Democrático, também analisar a Convenção Coletiva de Trabalho, que foi pactuada entre o sindicato patronal, entre o sindicato dos trabalhadores. Muito bem, voltamos com o repórter sindical Mundo Trabalho no Ar, hoje um pouco atrasado em razão da chuva que tomou conta de São Paulo e da incompetência dos nossos governantes que não conseguem limpar bueiro. Imagine, hein? Uma coisa tão simples, é como uma dona de casa, lá, uma senhora que cuida de casa, manter a casa limpa e trocar, tirar o cesto, o lixo do cesto. Nem isso esses caras conseguem fazer, mas em alguns lugares eles conseguiram aumentar o IPTU em 150%, esfaqueando o bolso do contribuinte. Muito bem, a Mônica Veloso é dirigente sindical, depois eu queria que ela falasse um pouco sobre o que vem a ser o Industrial, que é um sindicato internacional dos trabalhadores da área da indústria. Ela é co-presidente do Comitê Mundial de Mulheres, e eu quero falar também sobre os impactos da reforma previdenciária na vida da trabalhadora, da mulher. É uma coisa drástica, grave, mas vamos dar a oportunidade, se nos mandaram perguntas. A Ariane Soares vai encaminhar aqui a Mônica. Por favor, Ariane. Seguir neste assunto. Temos a pergunta de Maria Auxiliadora dos Santos. Ela é secretária nacional da Mulher da Força Sindical e ela diz assim: na reforma da Previdência, qual é o prejuízo que as mulheres trabalhadoras vão ter? Na sequência, pergunta de Eunice Cabral, que é presidente do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco e também da Confederação aí do setor. E ela pergunta como as mulheres trabalhadoras devem lutar e reagir contra essa reforma da Previdência apresentada pelo governo Bolsonaro. Excelentes perguntas da Eunice e da Maria Auxiliadora. Muito boas perguntas. Queria mandar um abraço para a Auxiliadora, para a Eunice. Estávamos juntas na manifestação que realizamos na Praça da Sé ontem, né? E a gente procurou também deixar o nosso recado lá, né? E, bom, essa reforma, nós já fizemos de tudo para que ela fosse barrada, né? A gente vem com essa discussão já há muito tempo. No governo Temer, houve, né, uma grande articulação do movimento sindical que conseguiu travar essa discussão. Ela retoma agora, né, e a gente percebe o forte compromisso do governo, o forte compromisso
lamentavelmente, dos parlamentares eleitos e reeleitos, né, com essa reforma. Tá. E o que é interessante é que, assim, todo mundo diz que né, não vai ter dinheiro para pagar, mas ninguém explica como é que o governo continua tirando o recurso dessa estratégia para se salvar, para pagar a conta, né, e para se organizar ali com as despesas públicas. Ela né? acabou de dar uma pedalada. Daria uns 10 uma impeachment. derrapada, né? Daria uns 10 impeachment da Dilma essa pedalada. Com certeza, né? Então, agora, a gente sabe que, seja a que estava anterior, ou essa que está, vamos dizer, o que é repaginado, eu não sei o que é pior, se a emenda, o soneto ou se junta os dois, sim, né, Ariane? E as companheiras, tanto Eunice Cabral quanto a auxiliadora, sabem, e nós sabemos o que impactará na vida da trabalhadora. Que é a gente trabalhar 40 anos. Né? 40 anos, que deve ser ininterrupto, vamos lembrar aqui. Sim, sim. Né? Você não pode ficar desempregada. Você tem que ter, né, uma carteira formal, numa condição, inclusive agora, de reforma trabalhista, onde você tem trabalho intermitente, onde você tem uma jornada, né, completamente comprometida com esse modelo que está aí, e é a reforma que se colocam para os trabalhadores. 40 anos de trabalho, a mulher vai para 62, né, não está olhando a jornada doméstica, a maternidade, sim, o cuidado familiar. Vamos olhar que essa mulher também hoje, como eu, levei 3 horas para chegar aqui, né, numa cidade que não tem mobilidade, que nos traz uma insegurança quando a gente, né, claro, nas condições em que a gente se coloca como cidadã e como pessoa, mas e a gente olha para essa reforma da Previdência exclusivamente para a questão da aposentadoria. Mas a Previdência, ela não vai ser reformada única e exclusivamente nas nossas aposentadorias. Sim, sim. Nós temos que olhar que isso também tem impacto na assistência social, né? Nós temos que olhar que isso também tem impacto, inclusive na segurança pública, porque são recursos que vêm, não, são oriundos disso também. Tá. Né? Então, na assistência social, que faz um guarda-chuva em relação a uma série de medidas protetivas, né, sociais, que vão garantindo a qualidade de vida das crianças, né, aquilo que vai para a creche, aquilo que vai para as medidas protetivas de crianças em situação de vulnerabilidade, a questão da maioridade dos idosos, enfim. Né, nós temos que falar aqui também dos BPCs, ou seja, as pessoas com, sim, deficiência. Né, é um conjunto de coisas que está colocada. E é claro que a aposentadoria ela pega mais, porque ela tem uma relação direta com aquilo que nós contribuímos. Sim. Né? E aí é isso que a gente vê. Nós temos que trabalhar mais, nós temos que pagar mais, porque o rombo, dito rombo, está aí. Tá. Mas e o pagamento daqueles que sonegam? Né? Nós temos o sistema financeiro... Bradesco... que deve bilhões. Itaú, nós temos Banco do Brasil, indústrias que também devem JBS, outros bilhões. Não seria primeiro olhar para isso, antes de olhar para os segmentos dos trabalhadores, sim, para as mulheres, para os homens? A gente está falando de um sistema que prejudica particularmente, inclusive, alguns segmentos, mas mantém privilégios de outros. Ô, Mônica, você sabe que eu acho a extrema maldade é você pegar uma viúva como a minha mãe, que tem 91 anos, ela ganha R$ 998 de salário mínimo e ganha lá uma pensãozinha do meu pai, que deve ser 1.000, 1.100, e ela vai ter que optar, né? Ela vai optar pelo maior. Mas você quebra pela metade a renda do idoso. Isso é de uma maldade. Isso é uma coisa nazista. Eu não posso, porque se você reduz a renda de um idoso, de uma pensionista, pela metade, você estará praticamente impedindo essa pessoa de comprar remédio. Eu fui na farmácia com a minha irmã outro dia comprar um remédio para minha mãe, eu paguei R$ 243. Eu não estou reclamando, graças a Deus eu posso comprar. Mas eu sou exceção, eu sou 2% dos brasileiros.
pela minha renda, pelo meu padrão de vida, pela minha formação, e os outros 98 em condições piores do que eu. Como é que você pode fazer isso com uma idosa? Eu não me conformo. E vamos lembrar que hoje, num país onde nós temos, né, formalmente mais de 13 milhões de desempregados, e daqueles que estão, né, aí declarados, e se você juntar isso aos outros 25 informais, a gente sabe que hoje as aposentadorias e as pensões, elas passaram a ser renda de sustentação da família que tem um pai, uma irmã, um filho, tudo desempregado. Sim. Né? Então, de fato, você tem O toda a idoso, razão. em certos locais, por ironia do destino, virou arrimo da família. Ele é arrimo de família já há algum tempo já. E isso vem se agravando nos últimos anos, né? Particularmente nesses últimos, porque o desemprego vai agravando. Né? E na hora que ele agrava, o que acontece para aqueles que não têm sua casa própria ou não têm mais condições de bancar? Volta para a casa dos pais, né? Volta, faz ali um puxadinho, alguma coisa assim. Eu acho que a gente está vivendo uma discrepância do ponto de vista de enxergar o que são as pessoas, né, do que representa essa força de trabalho, o que representou a força de trabalho que deu todas as condições para que este patrimônio, que é a Previdência Social, fosse o que é hoje. Sim. Né? Então, nós estamos prejudicando aqueles que ajudaram a construir o país e não vamos dar nenhuma perspectiva para aqueles que vão ingressar no mercado de trabalho. Sim. Então, e neste cenário, é óbvio que as mulheres são as mais prejudicadas. Tá. Agora, como é que a gente faz para que as mulheres lutem? O recado é assim, muito simples. É você estar organizada no seu sindicato. É você estar organizada na sua comunidade. É não permitir que estas questões que estão colocadas sejam simplesmente postas e a gente diga amém. A Previdência Social é um direito adquirido, é um patrimônio público brasileiro, do qual todos nós, ativos ou não, temos que defender. Então, eu digo para você o seguinte, vá para o seu sindicato, porque é lá que você vai ter voz, é o espaço de legitimidade onde nós estamos fazendo a discussão com o governo, com o patrão, com os próprios trabalhadores, com a sociedade, para construir as alternativas que a gente precisa ter. Perfeito. Mônica, muito bem, você disse corretamente para procurar o sindicato. O movimento sindical passou por um período de muitos ataques ataques orquestrados para desmoralizar a organização dos trabalhadores. As entidades foram atacadas nas suas finanças, mas o partido é importante, a igreja é importante, mas nesse caso não tem saída. Procure o seu sindicato, porque é lá que você será orientado, se precisar entrar com uma ação judicial, alguma coisa nesse sentido, o sindicato fará. Eu queria fazer uma outra observação aqui, que eu aprendi com a doutora Tônia Galeste. Um dia veio a Tônia aqui e ela me disse o seguinte, você precisa ver na Constituição, a seguridade é pilar da ordem social. Exatamente. Que você tem a ordem jurídica, que é o Estado Democrático de Direito, você tem a ordem econômica e você tem a ordem social, não é? Se você desmonta a seguridade, você desmonta a ordem social. E quando você tira a ordem, obviamente, o que entra no lugar da ordem? A desordem social. Então o assalto, o roubo, os arrombamentos de residência, roubo de celular, os jovens e adolescentes indo para o tráfico para ter algum tipo de recurso, algum tipo de ganho e também de ter meios para comprar um tênis, alguma coisa para seu uso. Não estou justificando, estou apenas constatando o que acontece. Vai aumentar, você que nos assiste, escreva o que eu estou te dizendo hoje. Sabe o que vai aumentar no Brasil? A prostituição infantil. Eu tenho uma filha que vai fazer 12 anos, é uma criança. Está cheio de meninos nessa idade se prostituindo no Brasil. Vai aumentar a prostituição porque vai haver desordem social no Brasil. Você é cristão, você apoia uma reforma dessa? Põe a mão na sua consciência.
Pega esse deputado que foi lá na igreja, que o seu pastor pilantra levou lá, o padre pilantra levou lá, e dizendo assim, vote nesse que ele vai nos defender. Pergunte agora se ele voltou para a sua igreja, mas se ele não voltou, diz assim, venha cá dizer na reforma da Previdência de que lado você vai ficar. Qual vai ser o seu voto? Se você é cristão, se você é do time do Cristo ou se você é do time do Judas. Tem que perguntar para ele, botar contra a parede e exigir que ele seja coerente e minimamente honesto em defender. Não é nem defender, não é privilégio. A aposentadoria é uma merreca. É o mínimo que a pessoa tem para comer, para comprar uma roupa, é o básico. Então, procure o seu sindicato e questione esses camaradas que até outro dia estavam lá na tua igreja citando a Bíblia. Eles são até professores de Bíblia e pedindo o seu voto. Ariano Soares, eu estou um pouco irritado, sabia? A gente vai vendo as coisas assim, vai lendo, no outro dia vai ficando puto da vida, a verdade é essa, não tem jeito, né? O sangue italiano também. Ariane, é você com calma aí, por gentileza. A Ariane traz uma brisa de tranquilidade. Aqui para a nossa Mônica Veloso, dirigente sindical metalúrgica, e que depois vai falar um pouco sobre o industrial para a gente também. Pode ser? Vamos encaminhar de forma tranquila. Pergunta do Elinildo Queiroz. Ele nos assiste aqui, mandou uma pergunta agora pelo WhatsApp. Obrigada, Nildo, você que sempre participa. Ele diz assim, para quem não conhece, ele é diretor dos metalúrgicos de Guarulhos e também é presidente do DIESAT. Ele diz assim, parabéns, Mônica e toda a diretoria de Osasco pela defesa da classe trabalhadora e também o diálogo com a sociedade em diversas questões relevantes. Mônica, como enfrentar a deforma do presidente Bolsonaro, além das mobilizações regionais? Você acha que um novo Ocupa Brasília deve estar na pauta das centrais e sindicatos? Já colocou um desafio concreto aí, né? Nildo já foi. Nildo, um abraço. Conheço o Nildo há muitos anos. A gente quase que começou junto. Trabalhamos com a juventude por muito tempo, né? E continuamos aí trilhando a luta. E o Nildo tem um trabalho maravilhoso na área da saúde e segurança, muito parceiro do nosso sindicato. E assim, eu acho que é um desafio, com certeza, pensar estratégias que vá consolidando essa unidade e a mobilização da classe trabalhadora, são instrumentos que nós vamos ter que avaliar, né? E ir construindo as estratégias que cada momento nos exigir. Eu acho que as manifestações desta semana demonstram isso, né, do ponto de vista daquilo que é a forma que a gente encontrou de iniciar uma sensibilidade para os trabalhadores e para a sociedade, e veja que isso já andou tendo um certo impacto, vamos dizer assim, sim, naquela Câmara, né, que ainda que muito superficialmente, mas o governo já teve aí umas derrotazinhas, sim, né? Sim. Como teve a derrota na questão do sigilo da transparência, né? Agora, você já tem partidos que já estão se colocando contrários ao formato do projeto de lei encaminhado da reforma trabalhista, da reforma da Previdência. Então, eu acho que nós vamos ter que buscar os meios, e se as manifestações culminarem da gente ter que marchar até Brasília, bom, vamos marchar até Brasília. Eu acho que essa marcha não é... A Previdência Social, ela não é uma responsabilidade e um patrimônio só da classe trabalhadora. Sim. Ela é um patrimônio da sociedade brasileira. Sim. Né? E a gente precisa ter essa sociedade sensibilizada também para essa questão. Perfeito. Obrigado, Mônica Veloso. Eu quero lembrar a todos e a todas que o nosso programa passa em Brasília, toda terça, das 18 às 19 horas, na TV Comunitária do Distrito Federal, canal 12 da NET, das 18 às 19 horas, repetindo. Agora, em Guarulhos, neste sábado já, das 19h30 às 20h30, na TV Guarulhos, canal 3 da NET. E também tem os sites aqui, tanto da TV Comunitária de Brasília, como o da TV Guarulhos, 3.com.br. Então, você pode nos assistir também
sábado ou terça-feira, nesses 2 canais comunitários que dão espaço, porque a grande mídia não discute o movimento sindical, tem uma posição atrasada em relação ao sindicalismo, não entende que o diálogo entre capital e trabalho, o diálogo respeitoso, ajuda na evolução da própria sociedade. Mônica, nós falamos aqui da questão da reforma da Previdência e também do Brasil Metalúrgico. Eu estava lá no encontro no Sindicato de São Paulo e vi que teve participação por teleconferência. Sim. Né? Falaram 2 ou 3 companheiros, acho que Canadá, Estados Unidos e México. Você compõe a direção, um conselho do industrial. O que é esse sindicato? É um sindicato internacional? Exatamente. A Industrial Global Union, ela se conformou a partir de uma decisão das 3 federações sindicais internacionais que atuavam de formas distintas, né, dentro dos seus setores, têxtil e costura, né, com a FITVIC, a ICEM, que atuava com o setor químico, e a FITIM, que atuava com o setor metalúrgico. Tá. Essas federações, ao longo, né, do seu trabalho, e todos nós observamos que as multinacionais hoje, o capital, ele não atua única e exclusivamente em um só foco. Ele está diversificado, ele se articula do ponto de vista econômico, né, e se movimenta dentro desse espaço, né, do comércio e da economia. Então, nós entendemos que era importante, para fazer o enfrentamento, também construir a nossa unificação. Tá. Porque as empresas foram fazendo suas fusões, sim. Foram se globalizando, e a gente entendeu que o movimento também tinha que construir, né, a sua força global a partir da fusão, inicialmente, dos 3 setores industriais que compõem, aí, como eu disse, químicos, têxteis e metalúrgicos. Tá. Então, a Industrial Global Union, ela compõe hoje, ela está em mais de 150 países. E a sede onde é? A sede é em Genebra, tá. Representa 50 milhões de trabalhadores no mundo, né, com mais de 600 sindicatos afiliados, né, pelo mundo afora. Tá. Né? Então, esse é a composição estrutural. A indústria tem uma direção de 60 membros, tá. Né, divididos de forma regional pelos continentes, e a gente atua não só do ponto de vista setorial, são 14 setores, né, como também atuamos na organização e no fortalecimento da participação das mulheres, nos espaços de poder do movimento sindical internacional e a participação dos jovens. Tá. Né? Nós trabalhamos fortemente numa pauta da indústria sustentável, pelo trabalho decente. Nós estamos numa pauta muito forte agora de ação contra a violência no local de trabalho, e isso se ramifica não só do ponto de vista do assédio moral, né, e o assédio sexual muito comum em relação às mulheres, mas todas as formas de violência para os trabalhadores e trabalhadoras. Sim, né? Sim. É uma segunda discussão, inclusive, que vai haver na OIT, e nós podemos até ter aí a oportunidade esse ano, inclusive no aniversário, aí, centenário aí da OIT, de alcançar uma convenção e uma recomendação para políticas de combate contra a violência no local de trabalho, né? E nós estamos participando com outros organismos sindicais internacionais nessa estratégia. Perfeito. Agora, no Brasil, a Industrial tem uma subsede, tem um diretor responsável? Aqui, a Indústria ela tem uma regional que fica no Uruguai, tá. Né? Mas nós temos um conselho nacional que compõe aqui os setores que eu já falei, e nós temos, né, o Edson Bicalho, da FEQINFAR, que é meu parceiro, Lu Varjão, nossa co-vice-presidente aqui para a América Latina, né, e eu,
que somos os membros titulares aí da indústria, mas ainda compõe conosco a Eunice Cabral, enfim, né, um coletivo aí que participa dessas políticas internacionais. Perfeito, perfeito. Tem uma hora aqui no programa em que a gente mostra materiais sindicais. Então, eu queria mostrar aqui o Boletim dos Metalúrgicos de Guarulhos. Opa. O companheiro metalúrgico. Após conquistar o aumento real, o sindicato busca mais PLR. PLR é participação nos lucros ou resultados. E aqui mostra uma assembleia, a cena clássica de assembleia em porta de fábrica, os diretores no comando e os trabalhadores de mãos erguidas, levantadas em aprovação. E aqui nas páginas centrais, o sindicato negocia e garante PLR de 6.160 na Umicore. Nossa atuação não para, seja na busca de ganhos, seja no combate a abusos. E o sindicato tem uma tradição de ter sempre em suas publicações o recado do trabalhador. Então temos aqui o companheiro Douglas de Almeida, da Umicore, que é sócio do sindicato há 8 anos, e ele faz um comentário aqui que, a despeito da crise, ele é otimista e acredita no futuro do Brasil. Ainda bem, viu, Douglas? Porque a esperança é o combustível dos pobres. Com certeza. O dia que o pobre perder a esperança, nós não temos mais rumo no nosso país, né? O trabalhador, o povo mais simples. Nós não podemos nos abater. Eu queria, então, dar seguimento ao programa com a Mônica. Tem mais alguma pergunta? A Ariane Soares quer fazer? Aqui é a nossa Mônica Veloso convidada. Vamos, okay? Claro, vamos fazer a pergunta do Robson Gilgazola, mas antes de transmitir a pergunta dele aqui, eu gostaria de agradecer a todos que estão participando, deixando aqui seus comentários, o Juruna, Mauro Garcia, Terezinha Porto, Clementino Vieira, Neuza Lima, que parabenizou o programa, enfim, bastante gente aqui deixando seus comentários, nós agradecemos. Robson Gilgazola, jornalista da FEComerciários, diz: Mônica, na sua avaliação, a insegurança jurídica que a reforma trabalhista trouxe para as empresas seria também um motivo para as montadoras, como a Ford, a fechar as fábricas? No caso em São Bernardo, ou é somente uma obsessão por lucro? Abraços. Bom, boa pergunta. Obrigada pela pergunta. E, assim, eu acho que a insegurança jurídica, claro, ela traz um cenário muito complicado para empresas desse porte, né? A gente tem que lembrar que as multinacionais, como eu falei anteriormente, elas têm acordos, e alguns deles, inclusive com a Industrial Global Union, não é o caso da Ford, mas nós temos com outras, que são os acordos marcos globais. O que é isso? Bom, são regras mínimas que essas empresas precisam também respeitar e corresponder onde elas estão atuando, né? Com os sindicatos, com os governos e tudo mais. Agora, para mim, e posso estar, não quero ser, eu não sou da Ford, nós já tivemos uma Ford, era uma parte de fundição lá em Osasco, muito antiga, mas extremamente aguerrida, que fez parte histórica do processo de organização do nosso sindicato, e para nós foi assim muito triste quando ela fechou, tá, né? Porque você não perde, você perde trabalhador, você perde história, né? Sim, você perde um potencial muito importante ali. Essas coisas elas ficam relegadas, né? E eu acho que nesse aspecto a empresa, da forma como ela anunciou, tem um caráter exclusivamente econômico mesmo, tá, né? Agora, tem a contramão disso. Nós estamos fazendo uma discussão muito, muito importante, muito legal, por exemplo, com a Gerdau e com a ArcelorMittal, que pode gerar um protocolo de relações de trabalho no futuro, né? Uma discussão que está sendo articulada com as redes sindicais que atuam com essas duas plantas, né? No caso aqui no Brasil, e isso pode reverberar num acordo nacional. Nós já tivemos acordo nacional com a ThyssenKrupp de participação nos lucros e resultados, ou resultados. Então, eu acho que depende de como a empresa também quer encarar os problemas e os desafios que se colocam num país, né? Num espaço de crise,
ou num espaço de crescimento. Às vezes a crise pode trazer algumas formas também criativas de crescer, né? Sim, Depende de como ela enxerga aquele capital, né? Então, infelizmente, nós aqui, eu acho que não estamos muito no crédito com essas empresas, né? Perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo a vinda e a presença da nossa Mônica Veloso. Se deslocou de Osasco, não é longe para quem conhece a Grande São Paulo, mas num dia de chuva, a cidade alagada, tudo complicado, ela fez um esforço tremendo para vir até aqui. Sou muito grato ao seu empenho, Mônica. Quero parabenizar a sua atuação na CNPM, na Força Sindical, agora na indústria você está sempre participando de eventos, seminários, articulando coisas, e então muitíssimo obrigado. E também o cuidado que você tem e o compromisso na defesa das mulheres, né? Eu tenho 5 irmãs. Em casa nós somos 2 homens e 5 mulheres. Eu vivo muitíssimamente bem com as minhas irmãs, como vivo muito bem com a minha mulher e a minha filha, felizmente. E aumentou muito a violência contra as mulheres. Nós precisamos dar um basta a isso. Nós precisamos, homens e mulheres, enfrentar e denunciar machismo, denunciar valentões, canalhas que espancam mulheres, e porque isso é uma luta contra a barbárie. Então, parabenizar também você por esse cuidado e essa dedicação que você tem a essa causa tão nobre. Obrigada, Francine. Eu queria agradecer muitíssimo o convite, me desculpar, né, com a agência pelo atraso, né, involuntário da minha parte, mas a gente faz aí o esforço, né, de cumprir com a jornada. E, de fato, acho que a mensagem que a gente pode deixar no estado difícil que a gente vive hoje, eu sou como companheiro de Guarulhos, sou uma pessoa otimista, né, eu acho que me rehigienizo com a nossa luta, né, e eu acho que a luta das mulheres não é uma luta segmentada, ela é uma luta por uma sociedade que deve se colocar justa, que deve se colocar numa condição de paz, né? Se a gente vive hoje essa desigualdade, o desemprego, o estado de desagregação que a gente está vivendo, são causadores da violência. Sim. E daquilo que vai fazendo com que ela aumente. Sim. Né? Então, quando a gente quer pensar uma sociedade que evolui, que é para todos, nós precisamos pensar nesses cuidados. Né? Um cuidado que é o cuidado com a pessoa, né? Com o ser humano. Sim. O trabalhador, a trabalhadora é um ser humano, né? Sobretudo um ser humano com condições plenas de exercitar ali toda a sua capacidade, né? De contribuir do ponto de vista político, econômico, social, enfim, tudo isso. Muito bem. Obrigado, Mônica. Agradeço a você pela vinda ao nosso programa. Edu, que esperou. Ariane, que enfrentou uma gripe. O Emerson, que está lá na técnica. A todos e a todos, muito obrigado. Até quinta-feira que vem com um novo Repórter Sindical. Legal. Gratidão. A Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.